Fala rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Scalper. E no vídeo de hoje eu vou estar ensinando aí 4 conceitos básicos para a gente estar prevendo o próximo candle. E assim a gente tá fazendo operações de compra e de venda, beleza? Então se você já é inscrito aqui no canal, deixa aquele like como de costume para fortalecer aí o canal, beleza? Para que esse conteúdo ajude mais pessoas. E se você é novo ou nova por aqui, se inscreve aqui no canal e acompanha aqui todos as videoaulas que eu vou estar deixando aqui para que você se torne um trader scalp aí consciente e que lucra dentro do mercado, beleza? Então vamos embora. Primeiro de tudo, pessoal, o que é que a gente tem que saber? A gente está no replay aqui, beleza? Primeiro de tudo, o que é que a gente tem que saber? A gente tem que saber primeiro ponto, contexto gráfico, beleza? Então a gente tem um primeiro ponto que é contexto gráfico. Como contextualizar o mercado. Então eu vou colocar aqui contexto gráfico. Beleza? Já vão anotando aí. Tranquilo? Então, ó, contexto gráfico. Deixa eu aumentar aqui para a gente ver o tamanho. Contexto gráfico, beleza? Por que eu tenho que ter contexto gráfico para fazer minhas próprias operações aí conscientes para onde e sabendo de fato para onde o mercado está indo, beleza? Primeiro de tudo, a gente tem que fazer uma análise macro do movimento. Então, é esse tipo de análise que eu faço. Por que tem que fazer uma análise macro do movimento? Porque é assim que o mercado se comporta. Preste atenção. Dia anterior a gente começou a observar que o mercado ele já vinha de impulsão, beleza? Ó, impulsão, impulsão novamente, correção secundária, impulsão, opa, virou o que? Uma correção porque não deu continuidade para romper esse cara aqui, ó. Tinha que romper esse topo anterior. Então se ele não conseguiu romper esse cara aí, então isso significa que foi o que? Uma correção. Depois o mercado vem aqui novamente, ó, tenta fazer uma impulsão, não consegue, faz mais uma correção. O que é que esse cara deixa? Ele deixa um topo duplo. Então topo duplo, o que é que ele faz? Ele faz, na maioria das vezes, uma reversão de mercado, beleza? Então ó, o mercado trabalhou aqui e depois o que é que o mercado nos mostra? Lateralização de preço, beleza? Então o mercado já ficou o quê? Com o preço lateral. Então, se eu vou operar aqui no dia de hoje, o que é que eu faço? Opa, o mercado aqui já estava lateralizado, então ele tem uma grande probabilidade de abrir em gap para alta, acima dessa lateralização, e tem uma probabilidade muito grande de abrir para baixa, foi como ele abriu aqui com esse candle 1, beleza? Então, se eu estou aqui nessa região aqui já, o que é que aconteceu? Eu tenho essa região aqui, ó, como um ponto de parada, beleza? Então, ó, tá trabalhando aqui o preço, ó, nessa região. Então, nessa região aqui, a gente vê que o candle 1, ele vem o quê? Ele vem nessa região aqui, mas acaba o quê? Acaba que os vendedores entram nesse candle 1. Por que entra aqui vendedor? Porque aqui a gente já tem o quê? Um movimento, correção e uma possível impulsão até o candle 2. Então, quando a gente tem essa impulsão, aqui nesse espaço a gente tem o famoso gap, e nesse gap, onde é que está localizado o que? Vendedores. Porque quando o preço ele abre e rompe aqui, nessa região, e volta para aqui, ó, para testar essa região aqui, ó, o nosso ponto de parada ele está aqui, ó. Por isso que muitas vezes o preço vai até lá em cima e rejeita e você não sabe por que ele rejeitou. Por quê? Porque ele veio fazer o teste dessa zona, beleza? Então, se a gente tem contexto gráfico, qual é o segundo ponto que a gente tem que utilizar? O segundo ponto que a gente tem que utilizar é candlestick, beleza? Então, tá aqui, segundo ponto, candlestick. Então, a gente tem que saber a movimentação do candle para que a gente faça uma leitura aí do movimento em si do preço, beleza? O que é que a gente tem? A gente tem um candle que ele abriu nessa região, como vocês viram, na região do ponto de parada, beleza? E ele sofreu o que? Uma rejeição. Então a gente já vem aqui, ó, contexto, ó, impulsão, correção, ó, tentou a impulsão, aconteceu uma correção, impulsão. Então a gente tem o candle anterior, um candle de venda com a pressão no pavio aqui muito forte, que foi o 107. Então a gente tem o que? O candle 1 que sofreu uma grande rejeição e mostrou que o corpo dele aí é fraco. Então esse candle aí, ele tem 10% de chance de o próximo candle ser comprador. Então, ele tinha 90% de chance de o próximo candle ser o vendedor, que foi o que aconteceu com 2. Por quê? Se a gente tem esse movimento de queda, a gente tem um movimento de queda, tem o gap de baixa, tem a rejeição de preço e tem a pressão dos vendedores aqui encurtando o corpo desse candle comprador. Então,
Esse é o segundo ponto para a gente fazer essa análise aí de candle. Terceiro ponto, projeção de ponto de parada, beleza? Terceiro ponto, projeção. Como assim projeção? A gente tem que projetar praticamente onde é que o preço vai, beleza? Ou seja, o meu ponto de parada. Então, se a gente tem a projeção desse meu ponto de parada aí agora, então, onde é que esse preço vinha? Ele parou aqui, ó, nessa região. Aqui, possivelmente, ele tem o quê? Ele tem uma zona de suporte aqui muito forte que fez o quê? Que fez o preço startar aí agora, beleza? Então, se o preço está fazendo essa elevação com o candle 3 e o candle 4, o que é que eu tenho em mente? Pô, se o mercado ele chegou até essa região aí e reverteu, então eu tenho que ter um ponto de projeção. Então esse ponto de projeção está onde? Está aqui, ó. Aqui, ó, é que o mercado tem interesse. Esse topo, beleza? E esse topo aqui, ó. Então, se o mercado dele ganha essa região de topo, ou seja, ganha no topo, beleza? E consegue superar essa máxima do candle 1, então ele tem interesse aonde? Ele tem interesse nessa região aqui agora. Então isso já fica o quê? Já fica nítido que o preço ele vai ter interesse depois de superar a máxima do candle 1 nessa região aqui. Então se ele tem interesse nessa região aqui, então o que a gente vai projetar? A gente vai projetar uma grande subida do candle. Por quê? A gente já viu que o mercado ele estava trabalhando aqui, ó, nessa lateralização. Então a gente já está ciente que se o mercado ele chegar nesse candle 7 aí, ele pode fazer o que? Sofrer uma rejeição de preço. Por quê? Aqui nessa zona lateral, você tem uma zona de suporte e tem uma zona de resistência aqui localizada. Beleza? Então a gente tem primeiro o contexto gráfico, segundo ponto, candlestick, né? Para a gente fazer a leitura desse candle. Terceiro ponto, a projeção. Beleza? Quarto ponto, o que é que eu tenho que observar? Força e fraqueza do candle para chegar à região de projeção. Então vou colocar aqui também. Quarto ponto, força X, fraqueza. Beleza? Então a gente tem que observar a vela para ver se realmente ele vai chegar naquele ponto ali de projeção que a gente projetou. Beleza? Então se eu já tenho o contexto gráfico inserido, tenho o segundo ponto, a leitura de candle. Tem um terceiro ponto, a projeção para onde esse preço vai. E o quarto ponto, que é força versus fraqueza. Então a gente tem o que? A gente tem os quatro conceitos aqui para a gente estar operando o scalp aí bem sucedido e buscando essas regiões. Ó. Então, ó, fraqueza, força, terminando na região de suporte, revertão, candle mediano, força. Então, esses caras aqui, eles já estão aqui, ó, nessa região aqui, ó. O que é que falta agora para ele? Vim buscar isso aqui, ó. Beleza? Então, a gente vai alinhar esse quarto ponto, força com fraqueza, à tendência. Beleza? Se o mercado ele já vinha aqui, saiu dessa lateralização aqui, ele está fazendo esse tipo de movimento aqui, ó. Correção, impulsão. O que é que tem que acontecer agora? Uma possível correção nessa região aqui, beleza? Então, se acontecer uma correção aqui, isso quer dizer que a próxima projeção do preço é aqui nesse candle 3, beleza? Então, a gente já vê o candle 5 fazendo a movimentação dele para alta, aqui nessa região. Então, se a gente vê o candle 4 fazendo essa movimentação aqui, do candle 5 nessa região aqui, então isso quer dizer que o candle 5 ele vai buscar aí essa região de pavio aqui em cima. O que é que a gente faz? A gente faz a marcação dessa região. Então, pego aqui, ó, e deixo aqui o ponto de projeção aqui localizado, beleza? Então aqui a gente tem o candle 1 que tá com o preço aqui localizado, beleza? Vindo buscar o que? Essa região aqui, ó. Então o que é que eu faço aqui agora? Aqui agora eu faço o que? Eu faço uma entrada para compra, beleza? Então vou fazer aqui uma entrada para compra. Por que eu faço uma entrada para compra aqui nesse candle? Primeiro ponto é que eu tenho essa máxima a ser buscada e eu tenho o que? Eu tenho que o preço ele possa ir buscar essa máxima aí. O que é que acontece? Eu tenho a primeira probabilidade que é buscar essa máxima aí, beleza? E tenho a segunda probabilidade que é o que? Eu estou operando numa zona de resistência. Observa só isso.
Então, se eu estou operando aqui numa zona de resistência, estou aqui, ó. O preço está localizado aqui. Então, se eu tenho essas duas probabilidades, o que é que eu tenho que ter em mente? Pô, se o mercado está trabalhando nessa região aqui, pode acontecer o que? Uma reversão de candle, beleza? Então, ó, a gente começa a observar que o candle 6 está revertendo nessa região. Por quê? A primeira aula de suporte e resistência que eu mostrei a vocês lá, passa muito por quando o mercado ele rompe aí, né, a região de suporte e resistência, ele devolve na maioria das vezes o preço, tranquilo? Então, quando ele devolve esse preço aí, a gente sabe que o mercado ele tem o quê? Ele tem interesse em descer, tranquilo? Então, ó, o que é que a gente já tem já? A gente já tem um contexto gráfico, que é buscar a região que a gente tem um engolfo, reversão, candle 3 fazendo assim, movimento de candle mediano, candle 5 fazendo o quê? Uma movimentação para alta. Então, o candle 5 é nada menos que um candle de continuidade do movimento, beleza? Então, esse candle 6, ó, a gente vê a clara dificuldade que ele está de subir para buscar essa máxima aí. Então, se eu sei que o mercado, quando ele rompe a região de resistência, ele devolve, eu sei que o meu contexto gráfico está inserido aqui, ó. Ó, tem que prestar atenção nisso aqui, ó, correção e impulsão. Esse movimento aqui agora é o quê? É uma correção se ele não ganhar essa máxima aqui, ó. Então, se eu sei que isso aqui é uma correção e o mercado rompe e devolve, o que é que eu tenho que ficar esperando? Pô, o mercado ele pode entrar aí nessa região, romper e devolver o preço, beleza? Então, ó, a gente vê que ele está revertendo, tranquilo? Então, se ele está revertendo, eu já sei que ele está trabalhando nessa região aí. Se ele terminar vendedor, eu sei que o preço ele vai fazer o que? Ele pode voltar. Então, o que é que eu faço? Automaticamente eu já saio da operação, tranquilo? Então, vamos observar ele aí agora. Ó, terminando aí, o que é que eu vou fazer? 5 candle fechar, eu saio da operação que ele está o quê? Ele está devolvendo. O que é que eu faço aqui agora? Deixo a entrada de venda aqui nessa região. Por que eu deixo a entrada de venda aqui nessa região? Porque claramente o candle 6 me disse que ele tem uma grande chance de continuar o movimento para queda. Então eu vou colocar aqui, ó, uma ordem de proteção, beleza? No pavio desse candle. Então, ó, claramente o contexto ele já está inserido aonde? Aqui, ó. Ó, rompeu, devolveu o preço. Se devolveu, rapaziada, aqui a gente já tem o que? A gente já tem um Harami de baixo, tranquilo? E a gente tem o que? Uma mínima a ser buscada. Então, quando o preço ele vem para aqui, ó, ele tem interesse o quê? Em buscar a mínima do 4, em superar a mínima do 5, em superar a mínima do 6 e buscar a mínima do 3. Esse é o interesse que o candle 7 ele tem que fazer, beleza? Então, se eu sei que ele já está, ó, veio da impulsão, correção, impulsão, correção, isso aqui agora tem que ser uma impulsão, beleza? Então vamos observar aí. Então, o que é que acontece? O mercado ele está mostrando um pouco de quê? De lateralização, beleza? Então aqui a gente já começa a observar que o mercado está um pouco lateralizado. Então, essa lateralização de candle ele está trabalhando aqui, ó, nesse topo, tranquilo, e está trabalhando também em que? Está trabalhando também, ó, vou colocar aqui, ó, na mínima do 4. Se ele vem até aqui, tá aqui na mínima do 4. Então, ó, o candle 7 ele já apagou, beleza? Veio buscar aí a mínima do candle 4. Então, o que é que está acontecendo aí com esse candle agora? A gente consegue observar que o candle 7 ele está engolfando o candle 6, o candle 5 e praticamente engolfando o candle 4. Então, o que é que a gente faz? A gente vai esperar aí esse movimento do candle 7, beleza? E o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma nova marcação, que é o quê? O mercado tem interesse aqui agora, nesse topo aqui, ó. Então, o que é que eu faço? Se eu tenho uma região aqui, eu posso fazer o quê? De cara aqui eu já posso fazer uma venda com o candle 8 e vir buscar esse pavio do 7. Então, eu vou colocar aqui, ó, uma ordem aqui, beleza? E vou colocar o quê? Outra ordem de venda aqui, ó. Caso o candle 8 ele descer para startar ele, pode fazer o que? Ele pode pegar essa venda aí e pagar, beleza? E a gente tem também o que? A entrada aqui, ó, no candle 6. Por que esse candle 6 aqui?
Porque aqui significa que é um ponto de retração de preço. É um ponto que o mercado, na maioria das vezes, tem interesse em buscar, beleza? O que é que a gente começa a observar? Que esse candle 7 ele deixou a mínima, mas o candle 8 ele já nasceu e já foi o que? Testar lá, ó. Testou essa região de retorno de preço, beleza? Então, se já testou essa região de retorno de preço, então já ativou duas ordens de mim, então eu tenho mais uma ordem de proteção lá em cima, beleza? Ó, tá aqui, ó. O que é que acontece? Claramente o candle 8 ele está dizendo o quê? Pô, o comprador está muito forte aqui nessa região. Então, se o comprador está muito forte aqui nessa região, o que é que eu faço? Coloco minha entrada de venda, que a gente pegou já no primeiro ponto, e coloco a entrada, as duas entradas de proteção, beleza? Então, se o candle 8 ele retrair para vir buscar novamente a mínima do candle 7, o que é que eu faço? Eu já saio da operação, beleza? Então, a ordem de proteção, ela significa para proteger aí o teu capital. Então, a gente já viu o candle voltando. Vamos esperar aí como é que ele se comporta, beleza? Ó, candle 8 vindo agredir, fazendo essa agressão de preço aí e trabalhando aí acima. O que é que eu começo a observar? Que aqui a gente tem um pequeno padrão. Candle 4, Candle 5, Candle 6. É um padrão de... Ó, padrão torre. Beleza? Que padrão torre é esse aqui? Ele trabalha assim, esse padrão. Tranquilo? Então esse candle aqui era para ser um candle vendedor. Se esse candle terminar em um candle comprador, que ele voltou para aqui, já me pagou, já saiu da operação. Se esse cara terminar um candle comprador, o que é que vai acontecer? A gente poderia ter a próxima entrada aí de compra, beleza? Por que a gente poderia ter a entrada de compra? Porque esse candle comprador, ele terminou aqui elevando o fundo. Só que o mercado ele já faz o quê? Ele já abre em gap de baixa. Quando o mercado ele abre em gap de baixa, o que acontece? Porque ele se transformou aqui em um candle vendedor. Porque esse candle vendedor aqui, ele abriu em gap de baixa, abaixo do ponto de preço, do retorno aqui do ponto de retorno. E esse candle 8 a gente vê que ele não consegue superar, ó, o candle 7. Então, ele elevou um fundo aqui, elevou. Beleza? Então ele tem que fazer isso aqui, ó. Ganhar o candle 7 para fazer o quê? Uma possível continuidade de preço. Só que eu não posso só me apegar ao candle. Eu tenho que ter o que? O contexto. Então meu contexto está dizendo que o quê? Que o mercado ele está lateral. Então, ó, claramente a gente está vendo que o mercado está lateral. Vou marcar aqui, ó, essa zona de suporte aqui, ó, nessa linha aqui, para vocês entenderem um pouco melhor. Tá aqui, ó. Ó. Trabalhando aqui. O mercado está trabalhando assim, ó. Enquanto ele não ganha a máxima e nem a mínima, ele vai continuar nessa região trabalhando dessa forma aí, ó. Então, o que é que a gente vê? A gente vê o engolfo, beleza? De baixa. Então, esse cara aí, o candle 9, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo um movimento e dizendo que tem interesse na região do candle 3. Então, quando o mercado ele começa a ficar assim lateral consolidado, tem uma grande particularidade nele, que é o que? Você operar aqui no meio do candle fica um pouco já complicado, beleza? Por quê? A gente pode ver que o mercado, ó, ao invés dele descer, ele subiu, não ganhou aqui, não renovou a máxima, e de repente o próximo candle ele já abre em gap de baixa, nos dizendo que o interesse dele é aqui, ó. Esse candle 9 ele desceu para vir buscar aqui, ó, o ponto do candle 7. Então o meu stop gain ele poderia estar aqui no ponto do 8 ou no ponto do 7, beleza? Então, ó, se está acontecendo um engolfo dentro do mercado lateralizado, significa que a probabilidade é que esse engolfo aqui ele seja falso, porque está trabalhando no meio da tendência, beleza? E a gente está vendo o que? Uma grande força vendedora. Só que aqui a gente começa a observar que a gente tem comprador entrando aqui nessa região. Observa só isso. A gente tem comprador entrando nessa região aqui, ó. Na região onde? Que é onde rejeitou o candle 7, beleza? E entrou o candle 8. Então aqui a gente tem uma região de comprador. Claramente esse cara aqui, ó, ele saiu aqui, ó, fazendo a movimentação de compra. Então esse cara aqui chegou e rejeitou. Então poderia ser a nova mínima para a gente fazer uma venda? Poderia sim, tranquilo? Só que quando o candle 8 ele sai dessa região aí, pô, a gente, caramba, o mercado já estava trabalhando aí.
E porque o candle 9, além dele abrir em gap de baixa, romper essa região, esse candle 8 ele não supera a máxima, só que tem outra coisa aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Isso é uma região, beleza? Então, esse é o que? Essa região de order block, beleza? Mesmo que o candle ele abra aqui, ó, mas isso aqui é o que? Uma região, porque nessa região aqui, quem defendeu? O vendedor. Então, se o comprador ele subiu nessa região, rompeu até aqui, ó, e aqui entrou um comprador e sofreu uma rejeição de preço aqui, ó, onde é que esse candle 8 parou? Aqui, ó. Mas ele parou claramente aonde? Esse pavio? Na região do candle 2, beleza? Então, por isso que o próximo candle ele abriu em gap de baixa e fez o que? Fez a reversão do preço. Então, observe, ó, que o candle 10 ele abre, ó, já tem interesse que ele tem interesse nessa região aqui, ó. E claramente, de novo, o que é que o candle 10 faz? Vem buscar o que? Aqui, ó, olha só o pavio dele onde ele trabalhou. Na mesma região que o candle 9 rompeu, tranquilo? Então, se o candle 9 rompeu aí essa região, significa que, ó, ele devolve, beleza? Então, a primeira coisa que ele faz é vir testar essa região. Por quê? Ele não pode devolver sem testar a região. Então, o candle 10 está descendo. Pô, poderia fazer uma venda aí? Poderia. Principalmente aqui, ó, nesse retorno de preço. Veja que a gente tem, ó, candle 6, o preço retorna. O candle 8 retorna para o preço 6. E o candle 10 ele retorna para o preço do candle 8. Então, ó, claramente a gente vê que o mercado está com uma certa dificuldade de dar uma continuidade. Ó. Então, se ele terminar comprado, o que é que eu faço aí? Se ele terminar comprador, o que é que eu faço aí? Eu faço uma compra. Beleza? Então, ó, fazer uma compra aqui e vou deixar onde? Na máxima aqui, ó. Por quê? É aqui que ele tem interesse de fazer o teste. O que é que eu faço? Ordem. Aqui, ó, de proteção aqui. Beleza? Nesse pavio, o que é que eu posso fazer? Eu posso colocar outra ordem aqui, ó. Oco, beleza? Porque o candle ele testa o candle anterior, máxima, mínima, abertura e fechamento. Por isso que eu trabalho com a ordem de oco e duas ordens de proteção. Beleza? Não é simplesmente, eu vou colocar aqui só para proteger o capital. Não. É esse tipo de proteção que te dá a possibilidade, cara, de você sair no game todos os dias, tranquilo? Então, ó, vamos observar o candle 11 aí, como é que ele se comporta, beleza? Ó, ativou. Beleza? Então a gente já começa a ver o que? Se entrou o comprador aí, o comprador ele tem que buscar o comprador que é o candle 8. Então esse candle 11 ele faz o mesmo movimento que o candle anterior. Ele faz o que? Ele abre em gap de baixa. Beleza? Só que quando ele abre em gap de baixa, que ele testa aí, ó, ele tem que vir fazer o que? Ele tem que superar a máxima do candle 10. Como eu falei para vocês, a gente está trabalhando numa região de lateralização, beleza? O que é que eu tenho mais aqui? O que é que eu posso observar? Isso aqui, ó. Eu tenho, se esse candle agora terminar comprador, tenho isso aqui, ó. Essa linha de tendência startando força aqui, ó. Pô, cara, e se o candle 11 ele chegar na região do candle 3? O que acontece? Se ele derreter tudo de uma vez, ó, automaticamente eu posso arriar minha ordem aqui de compra. Porque eu sei que quando ele tocar aqui, ele vai acontecer o que? Vai acontecer uma reversão de preço, porque o preço ele não tem interesse ainda no momento de sair do caixote. Então, quando ele sair do caixote, ele vai primeiramente buscar o que? Uma máxima e uma mínima, beleza? Então, o candle 11 não testou lá ainda, está indo testar. Ó. Vamos ver aí se ele pega esse gain aí, beleza? Ó, pegou aí o gain. O que é que eu faço aqui agora? Opa, eu já estou vendo que eu tenho uma região ó, de resistência aqui, ó. Só que eu estou vendo que em momento algum, ó, vou fazer outra compra novamente. Beleza? Ó, fazer outra compra aqui nessa região. Por quê? O que é que eu começo a observar? Eu já vou colocar o que? O meu contexto. O que é que o contexto ele está dizendo? Ó, novamente aqui, eu vou colocar essa ordem aqui. Beleza? E vou colocar uma ordem de proteção aqui. Ó. O que é que esse movimento agora do Candle 12 ele está me dizendo? Ele está me dizendo o seguinte. Mercado, ele está trabalhando, ó, vou colocar aqui, ó, o take na máxima do Candle 12.
O que é que esse contexto está me dizendo aqui agora? O contexto está me dizendo o seguinte, ó. O mercado, ele está lateral. Tranquilo? Então eu começo a observar o que? Candle fez a reversão Candle 3. Esse Candle 3 ele foi o único movimento que deu o que? Uma continuidade com candles seguido. O Candle 6, ó, deu continuidade ao Candle 7. Só que quando chegou no Candle 7, o mercado fez o que? Um padrão de repetição. Vendedor, comprador, vendedor, comprador. Então, quem era para descer aqui nesse Candle 11? Um vendedor, beleza? Só que o Candle 11, ele vem e faz o quê? Ele dá uma continuidade. Opa, ele está me confirmando o quê? Um padrão de Candle. Ele está me confirmando esse cara aqui, ó. Um Harami, beleza? Então, eu tenho a confirmação desse Harami. O que é que eu tenho aqui agora? Eu tenho o Candle que está trabalhando nessa linha de tendência. Então, o mercado já foi aqui, já saiu, beleza? Então, colocar aqui ó, esse take aqui novamente aqui, essa região, porque se ele pega aqui, ele sai. Então, aqui, ó, esse Candle 12, ele tem que dar uma continuação, beleza? Porque o Candle anterior continuou. O que é que eu faço? Posso colocar aqui mais uma ordem de compra? Posso. Porque se o mercado ele retornar aqui, do jeito que ele está fazendo, ele paga novamente. Então, eu já tenho o que? A continuidade. Se esse candle vendedor, esse candle comprador aí terminar acima do candle 11, então eu tenho o que? Eu tenho mais uma probabilidade para mim fazer outra compra novamente. Tranquilo? Então é assim que a gente vai trabalhando o scalp, beleza? E lembrando a você, rapaziada, se você tem interesse em aprender scalp aí da forma que eu opero, então a mentoria individual ela tá aberta aí, beleza? Então se você quer começar isso 2024 aí já lucrando, então não perde tempo e vem aí fazer essa mentoria aí para você começar a ganhar dinheiro de fato dentro do mercado aí com constância, beleza? Então aqui o mercado ele já abriu em gap de baixo, o que é que eu vou fazer? Colocar uma ordem de proteção aqui, beleza? No gatilho do candle 12 e esse candle 13, ó, veja onde é que ele reverteu de novo, para vocês terem uma noção de como funciona a coisa, ó. Vou fazer aqui essa região aqui, ó. Olha só isso. Olha a região onde o candle rompeu. O candle rompeu aqui, ó. Beleza? A gente vê que rompeu a região, mas devolveu. Pô, Maurício, mas onde é que você tá vendo a região, cara? Aqui, ó. Ponto de retorno. Aqui não seria a região? Seria. Só que o mercado, na maioria das vezes, ó, ele testa muito engolfo. Beleza? Se ele testa muito engolfo, opa, então é interessante essa região aqui. A gente vê que o candle aqui, ele deixa outra coisa aqui bem bacana pra gente. Opa. Fechar aqui, pronto, já peguei o take. O que é que ele deixa aqui pra gente? O mercado claramente está dizendo, ó, essa região do candle 10, ela é uma região de retração. Por quê? A gente começa a observar que a partir do pavio, que é a mínima do candle 10, a gente tem um candle 11 que vem testar, sofre uma rejeição, o candle 12 que vem testar sofre uma rejeição. O candle 13, quando ele veio testar também, ele sofreu uma rejeição. Então, todas essas zonas aqui, elas estão ligadas. Se eu tenho 3 candles que deu continuidade aqui, tem a probabilidade de o candle 13 ele fazer o que? Uma continuidade de preço também. Então, se esse cara continuar aqui, o que é que eu faço? Eu venho aqui, ó, e ajusto minha região aqui, ó. Esse topo aqui que o mercado tem interesse. Se esse mercado romper esse topinho aqui, ó, ele vai mais além, beleza? E vem buscar essa região aqui, ó. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Aqui eu posso comprar, beleza? Aqui eu posso colocar outra ordem de compra aqui, localizado nesse candle. Ó, ele retraiu, beleza? Poderia ter comprado aqui. O que é que eu faço? Vou esperar o fechamento desse candle. Ó, o candle trabalhando aqui. Vamos ver como é que ele fecha aí agora, beleza? Candle 13. Trabalhou nessa região. Interessante. Ó, Doji identificou o que pra gente? Indecisão por parte dos vendedores. O que é que eu faço aqui agora? Vou vender novamente, beleza? Ó, chegou na região, pagou. O que é que aconteceu aqui com esse doji? Vamos lá para a explicação. Se eu tenho uma continuidade do candle 10, o candle 11, o candle 12, eu esperei o quê? Que o candle 13 ele ficasse o quê? Um comprador.
Esperei que esse candle 13 fosse um comprador. Só que ele chega aqui, ó, testa nessa região aqui, ó, nesse ponto de retorno de preço, beleza? Volta até aqui, ó, nessa linha de tendência e ele faz o que? Automaticamente ele vem aqui, ó, buscar essa região aqui, beleza? Então essa aqui é a nossa projeção e essa movimentação dos candles seguinte é no contexto gráfico. Então contexto gráfico junto com a movimentação do candle. Quando esse candle ele chega aqui, ele sofre o que? Uma rejeição. Quem entrou aqui nessa região? Vendedor, vendedor, vendedor. Então o vendedor ele atuou aqui novamente nesse candle doji. Então claramente o doji está dizendo o seguinte, ó, eu fui um cara comprador, tentei chegar lá naquela região de resistência, mas eu fiz o que? Eu fui barrado pelo vendedor. Então o vendedor não deixou ultrapassar. Então se o vendedor não deixou ele ultrapassar, qual é o movimento que ele tem que fazer se ele ficou indeciso se subia ou não? Ele tem que descer agora, beleza? Então aqui nesse ponto, o que é que pode acontecer aqui? O preço ele pode chegar aqui, ó, e começar o quê? A retrair. Por que o preço ele pode retrair? Porque aqui, ó, a gente tem pavios, ó. Então ele toca. Beleza? Aqui, ó, ele vem buscar o pavio do candle 10, ó. Posso fazer uma compra aqui, ó, tranquilamente. Beleza? Porque esse pavio do 10 está sustentando. Pô, e agora o que é que você faz? Coloca uma ordem de proteção aqui, ó. Por quê? Se o candle ele venha buscar essa região aqui, tem uma grande probabilidade que ele reverta. Então, o que é que está acontecendo? Quando o pavio do candle 14, pessoal, ele vem buscar aí o 10 e ele vem com interesse nessa região do candle 3, ele está engolfando todo o movimento anterior. Observa só isso, ó. Ele está engolfando o doji, o candle 12, o candle 11 e o candle 10. Então, se ele terminar engolfando todos esses caras aí, ele tem uma grande probabilidade de reversão, beleza? Só que ele já está voltando. Opa, voltou aí, o que é que eu faço? Vou fazer aqui uma entrada de venda. Pagou. Vou vender novamente, beleza? A gente tem aqui, ó, todo esse caminho aqui para o candle 15 percorrer. Faço o que aqui agora? Ó. Vou colocar aqui outra ordem, beleza? Vou colocar aqui ordem de proteção aqui. No pavio do candle 14. Beleza? Ó, voltou, pagou. Pegou aqui minha ordem. Subiu aqui rápido, opa. Rejeição aqui, ó. Veja onde é que ele vem tocar aqui, ó. Nesse cara. Se ele rejeitou, o que é que eu faço? Ele tá subindo. Então aqui, ó. Eu fiz o quê? Eu tô na operação errada, beleza? O que é que eu espero? Eu espero o mercado fazer o quê? Ele retrair. Quando o mercado retrair e me pagar, tranquilo. Então, ó. Subiu rapidamente, pagou. Pum. O que é que acontece aí agora, pessoal? A gente viu que esse pavio do candle 15, ele foi um cara muito agressivo que já foi buscar lá em cima, mas já pagou. A gente vê que esse tipo de região aqui eu faço muito tipo de operação. Quando esses caras vêm buscar essas regiões assim, ó, de pavio, ó, aqui, ó, principalmente, ó, se o preço vem aqui, ó, pessoal, buscar essa região aqui de pavio aqui, ó, que você pode entrar, ó, vendido sem medo, porque nessa região de pavis é onde está localizado a liquidez. Então esse tipo de movimento aqui acontece muito onde? Acontece muito no dólar. Beleza? Então no dólar muitas vezes ele vai buscar esse pavio aí, cara, e retrai por completo. Então essas regiões de pavis, elas servem para o dia seguinte, beleza? Então essas regiões são as regiões interessantes para que o candle ele vá buscar essa região aí, beleza, pessoal? Então, ó, candle 15 fazendo a movimentação de queda. Vamos ver como é que ele termina. A gente já tem essa região rompida da linha de tendência. Observando que o mercado está trabalhando nesse contexto aqui, ó, é muito importante o contexto, ó, reversão, teste, pullback, para vir o que? Buscar a região do 14, tranquilo? Vamos ver como é que esse candle 15 ele vai se comportar. O candle 15 entrando aí uma força compradora, beleza? Então a gente observa que lá em cima tem uma máxima a ser buscada, ó. Essa máxima aqui, ó, se o candle 16 ou o candle seguinte e buscar essa máxima aqui é um grande ponto para a gente fazer o que é uma entrada de venda. Porque a gente tem uma região que o candle quebra, se transforma no breakout e a gente pode vender aí nessa região. Beleza, rapaziada? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Deixa aquele like aí para fortalecer. Espero que vocês tenham aprendido aí
o contexto, os 4 pontos, né, que eu utilizo aí para estar fazendo o operacional de scalper. E se você quer aprender aí, me chama aqui para a gente fazer uma mentoria individual aí, eu com você te acompanhando aí e te fazendo assim você enxergar o mercado de outra forma e começar a lucrar aqui dentro do mercado financeiro. Então, até o próximo vídeo, tamo junto e fui!